Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu Espírito. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu amor, Pai. Somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti. Obrigado, Espírito Santo, que nos guia, que nos conduz. Nos rendemos a Ti, a Sua vontade, o Seu querer, as Tuas instruções. Pai, que cada palavra falada e ouvida sejam as Tuas palavras. Me rendo a Ti, Senhor, para conduzir esta palavra conforme o Senhor quer, não como eu quero. Oh, Pai, tudo o que desejamos é fazer a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, aqui na minha vida e na terra, como é no céu. Não temos outra vontade que não seja a Tua vontade. Obrigado, Senhor. Te rendemos graças no nome santo de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigado, amados. Glória, 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 glória. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus é bom. Deus fala. Deus fala, Deus age, Deus se move. Só nessa frase já lembrei de 3 músicas. Aleluia. Como é bom adorar ao Senhor. Como é bom render a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus é bom demais dar conta. Amém? Nós estamos num tema que o Senhor nos inspirou para este mês, que é quando arriscar. Eu sei que nós já tivemos uma ministração abençoada semana passada, mas eu sei que cada semana o Senhor vai trazer algo que é uma instrução dEle. Os temas que nós escolhemos, nós não fazemos loteria como aconteceu certa vez na nossa nação, para escolher o valor que ia ser do corte do dinheiro que ia ficar preso na poupança, para salvar o país de uma tragédia financeira. Ao invés de fazer um estudo técnico, fizeram um sorteio. Vamos ver quanto é que vai dar. A gente não põe um monte de frases numa caixinha e sacode assim, vamos ver o que Deus quer falar. Caixinha da promessa é para quem não crê no Espírito. Mas nós temos o Espírito. Ele habita em nós. Eu creio que há instruções que o Senhor tem para nossas vidas, a vida de todos nós. De cada um que tenha chegado hoje pela primeira vez na igreja, ou já esteja registrado no patrimônio, como eu, Tereza, Antônio, Osana, depois os demais. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Agora, o tema arriscar, eu sei que já foi dito, e provavelmente você vai ouvir isso de outras pessoas com outras formas. Arriscar é correr um risco. Não dá para arriscar se você não tem risco. Se eu estiver no chão, qual é o risco de eu cair para baixo do chão? Zero, porque eu estou no chão. Então, só o próprio tema de arriscar significa algo que nós não conhecemos, que não temos total segurança, que vai implicar em um desafio para ser vencido. Esses são riscos. Agora, desde meus tempos da administração de empresa, nas companhias onde eu trabalhei, a gente sempre soube que quanto maior o risco... Ninguém estudou administração de empresa aqui? Maior o benefício. De outras formas, podemos dizer que maior é o retorno, maior é o favor. E isso nos investidores, eles fazem isso. Quanto maior eu arrisco, mais potencial. A poupança, qual é o risco de pôr dinheiro na poupança? Zero, praticamente. Mas qual é o risco de colocar dinheiro em ações? Muito alto. Agora, qual é o maior retorno? Em ações. Então, nós lidamos com as situações de risco todos os dias. Quando nós saímos dirigindo, nós estamos correndo certo risco. Quando vamos fazer qualquer coisa, vamos cozinhar, a vida é uma vida que envolve risco todo o tempo. Mas, obviamente, nós não estamos falando o risco da cozinha, não estamos falando o risco do trânsito, estamos falando dos riscos, os grandes riscos da vida,
que são esses que trazem o maior retorno. Diga, maior o risco, maior o retorno, ou a recompensa, ou o benefício. Aleluia. Agora, falando dos maiores riscos das nossas vidas, a gente sempre vai ter o risco de perder a nossa própria vida, de ter uma situação grave na nossa saúde. É um risco real? Claro que é. Eu posso sair e ter um acidente, uma situação, então a nossa vida ela está sempre em risco. Agora, a gente tem que ter atitudes que minimizam esses riscos. Riscos na saúde, não me expor a um ambiente poluído, não me expor a um ambiente insalubre de outra forma, não deixar de me alimentar bem para que meu corpo fique bem, não ir no meio da confusão, naquela história, eu tenho o corpo fechado. Depois que inventaram a bala, acabou essa história. Não existe negócio de corpo fechado. É claro que eu não vou me expor em situações que me agravam o risco. As seguradoras tratam com isso o tempo todo. Então, a minha vida e a minha saúde é uma coisa que está em risco o tempo todo. E eu preciso tomar ações e providências para minimizar esse risco, para que eu maximize o potencial da minha saúde, da minha vida. Uma outra área, perda financeira. É uma área que envolve risco o tempo todo. Não existe garantia. Talvez um aposentado possa ter um pouco mais, porque tem uma renda constante, mas sempre é possível termos riscos na área financeira, inclusive para aqueles que recebem aposentadoria. De ter uma situação que precisa gastar mais que necessário, e quem trabalha sabe que tem um risco, especialmente quem trabalha por conta própria, sabe do risco de não conseguir manter ou ter uma receita naquele mês, para que possa suprir as suas necessidades. Ou ter uma situação que demanda um recurso ainda não alcançado. A nossa vida envolve risco o tempo todo. Que outra área? Deixar as pessoas que nós amamos. Quando um filho casa, a gente está arriscando. Ele está se arriscando numa nova vida. Uma pessoa que nós amamos vai casar e como é que vai ser? Vai mudar, vai se afastar. Ou podemos sermos deixados. Sempre tem um risco. Agora, quem arrisca, não petisca. Não é bíblica não, viu? É ditado popular. Você ficou assim, onde é que está o versículo, né? Que é o mesmo princípio do maior o risco, maior o retorno. Aleluia. Outro risco, rejeição, fracasso. Ah, mas eu vou para essa empreitada. Será que vai dar certo? Será que eu tenho todas as condições? Será que o momento econômico é favorável para eu iniciar um negócio? Será? O será é a causa da maior grande parte do risco. Porque onde há dúvida não há fé. Mas é um risco real de não dar certo alguma empreitada que nós fazemos? Claro que existe. E a gente tem, da história da vida, de a maioria dos grandes empreendedores, possivelmente os homens mais ricos da atualidade no mundo, foram homens que arriscaram e alguns fracassaram em algumas etapas da vida. E depois tentaram novamente, então, aí erraram de novo. Então, sempre vai ter risco envolvido. Diga, sempre vai ter risco envolvido. Aleluia. Agora, como é que a gente minimiza isso? Eu creio que parte da instrução que o Senhor tem para esses dias e para esse mês é, ok, risco é iminente, é real. Não é uma história da carochinha que a gente, essa história lá, isso é para quem mora na faixa de Gaza, ou mora no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, ou mora, não estou falando logo de lugares distantes, para não falar nada de São Paulo, alguém pode morar nesse bairro, né? Aí a coisa fica mais complicada. Aquilo que é risco. Não, viver em São Paulo envolve risco. Ter uma vida cristã envolve riscos. Aleluia. Mas o Senhor, eu creio que Ele está nos preparando para estarmos prontos para arriscarmos. E termos os melhores retornos, coisas grandes. Aleluia. E depois vou falar daquilo que nos impede a viver o melhor de Deus, não correndo riscos.
Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo, vamos ler o verso 8 por enquanto. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, eu vou ler pela versão Revista Atualizada Almeida. Diz assim, Hebreus 11, 8, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Ah, mas ele agiu pela fé, então não correu risco. Sabe nada, inocente. Isso você vai ver a história do começo dessa parte da vida de Abraão, no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo, eu creio que, não do primeiro em diante, 12, 13, 14, talvez até o 15, vai falar um pouco da vida de Abraão. Ele agiu pela fé, então quer dizer que ele não correu riscos, que ele não teve situações para vencer, ao contrário. Ter fé não é uma garantia que não vai haver situações, que não vai haver desafios. A gente sempre cita o exemplo de Abraão, que é o nosso pai da fé, porque ele agiu sem titubear. Agora, nós já falamos isso, eu creio que em outras ministrações, ao longo do tempo. Pense na seguinte situação. Você está diante de uma porta, você está num ambiente claro, diante de uma porta, e quando alguém abre essa porta, é tudo escuro lá, você não vê nada. Ele diz assim, entre. Assim, como é? Como é que eu vou entrar se eu não estou vendo nada? Dá medo? Sim ou não? Os que são mais honestos dizem, dá medo. Eu que disse que não tem medo, ou está com um problema psicológico, ou não quis falar. É claro que dá medo, gente. E o medo é um dos grandes impedimentos das pessoas assumirem riscos. Porque quando Deus falou para Abraão, vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Senhor, me dá aqui as coordenadas para pôr no GPS. Me dá aqui para eu ver se no caminho vou passar por um bairro perigoso. Estou cuidando aqui para não citar nome de bairro. Mas, Senhor, como é que vai chegar lá? É barranco? É asfalto liso a vida inteira? É estrada de terra? Tem pedágio? Ele diz, não vá. Vai indo. Como assim vai indo? Imagina um Uber. Pega um passageiro assim, para onde você vai? Não, vai indo, eu te falo. Vai na direção daquele bairro lá, assim, misericórdia. Deus é poderoso. Ele diz, conversa. Mas imagina a situação que foi colocada diante de Abraão. Vá. Para onde? Vá. Para onde? Não, Senhor, vamos orar. Sabe que quando os riscos aparecem, a gente tem que já estar orado. Eu vou orar em línguas de forma emergencial. Não estou conseguindo ouvir Deus. Provavelmente não. Por quê? Porque Deus não se manifesta? Não, se Deus se manifesta. É que as emoções, o medo está tomando tanto, que não consegue ouvir. Está ouvindo mais o medo do que a Deus. Agora, quem já chega diante de uma situação nova, exposta, já orado, então não tem medo. Tem. Então não tem risco. Tem. Mas a pessoa já entra com uma confiança. E por que alguém poderia entrar numa porta escura? Eu vou dar um exemplo. Aqui, esse palco tem um caminho aqui embaixo. Vários daqui da igreja conhecem bem. Outros conhecem em detalhes. E tem uma portinha aqui atrás, que é assim. Aí tem que entrar lá sem acender a luz. Felizmente, depois de um tempo eu pus a luz. Não, entra sem luz. Como assim? E se tiver rato? Se tiver barato? E se eu tropeçar? E se eu me machucar? Agora, quando nós consideramos a palavra de Deus,
ela é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Ah, mas está tudo escuro, mas você tem a lanterna, você tem o farolete. Eu tinha um farolete, anos atrás, ele iluminava 1 milha, 1.600 metros, e eu testei. Eu apontava ele, a árvore que estava lá não sei aonde, ela clareava. A luz da palavra é mais forte do que um farolete desse. Agora, o medo, ele pode ser paralisante. Mas, graças a Deus pela inspiração do grupo de música, nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos escravos do medo. Mas o medo é um fator para tomarmos decisões. Agora, uma outra coisa que eu anotei quando eu estava meditando sobre isso, uma outra razão para não corrermos riscos. Já está bom, está tranquilo, estou garantido. A gente fica confortável em algumas situações, aí nos apresentam outras situações melhores e maiores, assim, não, mas para quê? Para quê que eu vou para esse negócio aí? Porque eu vou ter que investir, não sei o que resultado vai dar. E muitas vezes não experimentamos o melhor de Deus, coisas grandes que o Senhor preparou. Não por medo, mas por comodismo. Tá bom, tá bom. Eu não sei, eu sei que foi Deus. E no meio das ministrações, numa das canções, foi dito que o Senhor, Ele que nos fez nascer com um propósito. Nós temos que ter clareza que fomos chamados antes de termos uma forma, desde do ventre das nossas pais, da nossa mãe. Quem não descobriu isso ainda vai viver cheio de medo e de receios. Eu não sei para que eu fui chamado, por que eu vou me meter nessa história? Eu nasci de novo com 33 anos, mas hoje eu posso confessar e declarar claramente, eu sei que meu chamado foi antes de eu nascer de novo. O chamado para a minha vida não veio quando eu nasci de novo. Veio quando eu nasci da primeira vez, até antes de eu nascer. Eu não fui uma surpresa para Deus. Ih, chegou um cara aí, vamos ver o que a gente vai fazer com ele. Vamos pôr aí no diaconato, fazer alguma coisa aí. Não, o Senhor nos escolheu, cada um de nós, quando éramos uma massa informe. É o que diz a Bíblia, eu estou citando a Bíblia. Nós somos projeto de Deus. Mas o receio de deixar o conforto pode nos impedir de viver o melhor. Uma terceira coisa, o orgulho. Não, eu já corri risco, já fiz, deu errado, agora que eu não vou mais mesmo. Eu já sei que pode dar errado, mas também deve saber que pode dar certo. Ah, não, isso não é para mim, não. Meu nível. Eu já sei o que eu preciso saber. Eu já vivi o que eu tinha que viver. Eu já passei para a melhor fase da minha vida. Esse pensamento não é de Deus. Não alinhado com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a vida com Deus é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Ou seja, quanto mais você vive, melhor deve ficar. Ah, mas já tive minha parcela de experiência ruim, agora eu não. Mas é o orgulho falando. Porque às vezes a situação que aconteceu de errado, nós mesmos que causamos. E a gente tem que reconhecer. Não, eu vou ter que reconhecer. Pô, errei, foi mal. E muito comum, desde de Adão, a pessoa querer terceirizar alguém para ser responsável pelo medo, ou pelo erro, ou pela falha. Eu lembro quando eu trabalhava
uma administradora de cartões de crédito aqui em São Paulo, fui convidado para ir trabalhar em Brasília. Era uma proposta boa, negociei todos os termos, era muito boa financeiramente, era boa em benefício, era boa em tudo. Mas e o medo do novo? Tinha o desejo pelo novo, mas tinha o medo do novo. E aí eu fui consultar a minha cara metade. O que você acha? Você que é o funcionário. É você que tem que decidir, você que é o chefe dessa família. É você quem decide. Não, mas eu queria ouvir sua opinião. Terceirizando o risco. Ou o receio de tomar uma decisão e errar, e assim, e agora eu vou ter que viver com a frustração da minha própria decisão. Mas graças a Deus eu tomei a decisão, vamos. E minha vida profissional ficou ainda muito melhor. Alcancei grandes objetivos pessoais, profissionais e financeiros, porque eu decidi tomar uma decisão de risco. Era um risco de pular às cegas? Eu tinha minimizado esse risco com trabalho, com experiência, com atitude. Agora, chegando lá, eu tive que fazer dar resultado. Porque às vezes nós temos a coragem de dar o primeiro passo, mas fica inseguro no segundo. Ou não queremos fazer o que é necessário para a gente vencer nesse novo ambiente, do ambiente desconhecido. Abraão, ele foi para um ambiente desconhecido e ele errou. Ele ele foi pela fé, Deus falou com ele foi pela fé, então, mas aí houve fome. E ele teve que ir para o Egito, só que chega no Egito assim, minha mulher é muito bonita, eles vão querer pegar ela, então eu vou dizer que é minha irmã, porque aí pelo menos eu saio de boa. Olha o pensamento de Abraão. Ele não pensou na Sarai na época, ele pensou nele. Não, qualquer coisa, se pegarem ela, pelo menos eu fico de boa. E ela era muito bonita, e o rei chamou ela para esposa. Só que Deus, não era o plano, agiu, e situações se levantaram contra Faraó, e assim, Abraão, você é um cara safado. Tu me fez acreditar que era tua irmã, eu peguei como esposa, e agora estou sofrendo consequências. Então, Abraão tomou a decisão, teve que se arrepender da decisão para poder voltar no caminho certo, no caminho da bênção. Mas ele tomou a decisão por fé, foi Deus que falou com ele, tomou a decisão por fé e teve fome. Então, tendo desafio, ele precisava fazer outras coisas diferentes para ter sucesso, como de fato depois ele foi fazer. Ele foi para onde Deus foi conduzindo, ele deixou Ló se apartar dele, porque estava tendo confusão. Não, quando está em sucesso não tem confusão. Inocente de novo. Na maioria das vezes, quando as pessoas estão alcançando sucesso, onde mais tem confusão. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão estavam dando conflito. Espera aí, essa água é minha. Agora Abraão, mais uma vez pela fé, diz assim, onde é que você quer ir? Onde é que você escolhe? Fala, eu quero lá onde está tudo verdinho, nas veredas do Jordão. Abraão falou, é teu, pode ficar. Porque aí ele tinha decidido, eu já pisei na bola, agora eu vou tomar decisões certas. Para que ele vivesse o melhor de Deus. E graças a Deus porque ele tomou as decisões certas. Aleluia. Mas aí ficou tranquilo, né? Depois que correu um risco uma vez, aí agora já aprendeu, está tudo fácil. Não. Não fica mais fácil. Mas nós ficamos mais preparados, mas o risco é maior a cada vez. Aleluia. Aleluia. Agora, por que Deus quer que a gente queira um novo, a gente vá para um novo, que a gente avance? Vou te dar uma boa notícia, espero que você se alegre com ela. Não é só sobre nós, não é só sobre você. É sobre todos aqueles que estão ao seu redor ou que você influencia. Porque quando alguém pensa só em si, ele vai suprir a si e vai morrer com aquilo. Mas quando nós entendemos que os desafios que se apresentam na nossa vida vai beneficiar um monte de pessoas ao nosso redor, mas e eu? Você faz parte.
Mas não é só sobre nós. Eu, quando aceitei aquele convite para ir para Brasília, toda a minha família foi abençoada. A esposa, os filhos, depois eu pude ajudar minha sogra com a moradia. Por quê? Porque eu tomei uma decisão de risco, avancei nela e trouxe um benefício para muitas pessoas. Para minha própria mãe, eu paguei o convite da minha mãe por quase 30 anos sozinho. Se eu pensasse, não, eu tenho que pensar em mim, muitas pessoas teriam deixado de ser abençoadas. Por isso que foi dito de Abraão, que ele era uma bênção e através dele outros seriam abençoados. Ah, mas eu não vou tomar essa decisão de risco. Não pense só em você, pense em todos os envolvidos, que poderão ser abençoados, beneficiados pela sua decisão. Ah, mas e se eu falhar? Pensamento das trevas. Porque quando eu me preparo e eu vou, mesmo que eu erre, mesmo que a situação venha de desafio, venha uma situação de fome, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, eu vou avançar. Eu não estou falando de coisas só ministeriais, estou falando de coisas naturais. Eu fui para um trabalho, eu já tinha entregue minha vida a Jesus. Eu fui lá, sabia que pessoas iam ser abençoadas. Ah, mas começaram situações, depois houve uma confusão na matriz lá, briga entre os acionistas, me mandaram para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, eu fui como um diretor menor do que eu estava antes, mas eu trabalhei, o Senhor deu graça e eu me tornei o diretor-geral de todas as áreas. Eu arrisquei, com baixo em princípios da palavra, sabendo que Deus tinha um plano para isso. Aleluia. Agora, de onde vem esse pensamento de medo? Do diabo. Do diabo, não vem de outro lugar. Agora, o medo vem do diabo, o orgulho vem do próprio homem. Claro que o diabo influencia e ele beneficia de um resultado de alguém que anda em orgulho ou soberba. Mas não é causa direta da ação do diabo. É algo que pode surgir dentro. Nós temos que tratar essas duas áreas. E se essa história de, não, eu já estou bem, para que eu vou mexer? Pense em quanto mais pessoas é a sua própria família e você mesmo pode ser mais abençoado. Não, mas eu já estou abençoado o suficiente. Imagina se Abraão pensasse nisso, eu estou de boa. Estou de boa. Estou aqui, ficar quietinho na minha, tenho meu gado. Abraão era rico, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele se tornou riquíssimo. Ele diz, não, estou de boa, por que eu vou nessa história de... Eu estou fora, vou cuidar de mim e tchau. Mais uma vez, um pensamento de quem não quer estar acomodado numa situação e não quer arriscar a avançar, é orgulho. É não querer compartilhar do melhor de Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, você é o melhor de Deus. Fala de novo com aquele olhar profético assim, e Deus tem um melhor para você. Aleluia. Agora, deixa eu falar uma coisa no ministério. Quando nós iniciamos a igreja, Roseli vai lembrar disso, tinha uma senhorinha chamada Tata. Ela congregou quase um ano com a gente, passou mal um dia, o filho morava atrás da igreja e me pediu um dia, pastor, você está na igreja? Eu sei porque o culto era à noite naquele tempo, eu estava de manhã na igreja no domingo, estava em reunião provavelmente. Você pode vir aqui, não temos carro para levar minha mãe para o hospital, levei para o hospital, começamos a orar por ela. Não havia um conhecimento, ela estava com muita dor na cabeça. E oramos por ela 8 meses, até que ela morreu. E agora? E quando alguém me chama para orar? E se eu orar e não der certo? E se eu orar e a pessoa não for restaurada? São medos que o diabo coloca. Mas por que ela morreu então, pastor? Pergunte a Deus. Eu sei que Ele me chamou para orar. Muitas vezes no ministério, a gente fica com receio. Não, eu vou lá expulsar demônio, vai que o demônio não quer sair, como já aconteceu. A pessoa me ligou um dia,
final do culto. Pastor, o demônio está se manifestando aqui através da minha mulher. Eu falei, manda ele embora. Eu falei, não, mas ele disse que não vai sair, não. Mas e se eu for num lugar e tiver um demônio? Quer dizer, muitos lugares que nós vamos tem demônios. Eles estão ao nosso derredor. Talvez não estejam em manifestação. Mas e se orar a coisa não acontecer? Medo não dá lugar para o agir de Deus, para os milagres. Agora, quantas pessoas já pôde orar e experimentar e visualizar a cura do Senhor? O medo da incerteza, mas será que vai dar certo? Esse pensamento não vem de Deus, porque Deus diz na sua palavra, faça. O dar certo, o acontecer, a gente crê que é o poder de Deus em ação. Eu sei que depende da pessoa receber, eu sei que depende de um monte de fatores. Mas Ele não me chamou para só agir se eu ver dar certo. Ele me chamou para falar da palavra. E eu tenho visto mais dar certo, ela funcionar, porque Deus é poderoso. Amém? Agora, se a gente não tem fé, como é que a gente vai tomar a decisão e vai avançar? Toda a vida cristã, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, a fé é o primeiro passo. Não, eu vou por fé. Mas as situações vão continuar se levantando. E a gente precisa continuar em atitude. A gente precisa perseverar naquilo que nós cremos. Aleluia. Eu lembro de uma professora de inglês que me dizia assim, feel the fear and do it anyway. Ah, mas se você tiver medo, vá assim mesmo. Porque o vai assim mesmo depende de fé. Não depende da ausência do receio. Não depende da certeza que vai dar certo. Abraão não tinha certeza. Ele tinha fé que aquele que o chamou era poderoso para cumprir tudo o que disse. Mas ele não tinha garantia, certeza, exceto a maior garantia de todos que nós podemos ter na vida, a palavra de Deus. Quer ter garantia de sucesso? Ouça a palavra. Ouça o Espírito. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Quanto mais assumimos o risco baseado em fé, mais resultados nós e a nossa família vai colher. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Agora, eu posso assumir risco, tomar decisões de uma forma imatura. Eu vou pela fé. Não acho que vai dar certo não, mas então isso não é fé. A dúvida não é fé, é anti-fé. A certeza é a fé. A fé é a certeza, não é o achismo. Agora a pessoa pode tomar uma decisão. Eu lembro de um casal de diáconos aqui da igreja no início, vieram um dia para mim assim, pastor, eu e minha mulher vamos largar do trabalho e vamos vir aqui servir na igreja. Eu falei, vocês vão comer o quê? Vão viver do quê? Não, a gente tem fé que Deus vai suprir. Eu falei, isso não é fé, é imaturidade. Continuem trabalhando e servindo na igreja. Não, acho que você está certo. Vocês estavam tão convictos? A fé não vai fazer ninguém voltar atrás. A certeza não faz a gente voltar atrás. Na certeza, obviamente, não há dúvida. Não, Deus falou, eu creio. Eu sei que Abraão, pelo que nós lemos, ele creu, e a Bíblia diz que ele creu. Ele diz, não, eu vou, porque Deus falou, e vai dar certo. Ele não diz, irmão, quem sabe dar certo. Não, ele creu, ele tinha certeza. Tudo que nós fizermos, nós devemos ter a certeza. Agora, a certeza quer dizer que tem todas as garantias? Não. Não, Abraão não tinha garantia que não ia ter problema. Que ele ia ter um caminho tranquilo. Ele tinha uma certeza que Deus falou. E que Deus é bom. Aleluia. Eu estava ouvindo a história de um pastor nos Estados Unidos que tinha uma convicção de ser músico profissional. Trabalhava como funcionário de uma empresa e tinha uma convicção que Deus chamou ele para ser músico.
E aí, muitas vezes, vem aquele pensamento, não, larga tudo aí, vai para a música. Você precisa começar logo. Porque se não começar logo, quando você tentar, já está velho. E ele ficou muitas vezes tentado a largar tudo e ir para a música. Só que ele foi ensinado a andar em fé. Diz, não. Ele sabia do chamado. Mas ele sabia que essa transição precisava ser estruturada. A fé não quer dizer que eu vou de qualquer jeito. Lembra, eu tenho que estar orado, eu tenho que estar pronto. Começaram a falar do meu ministério pastoral muito antes de Deus falar comigo. Deus falou comigo em 2003 sobre pastoreio. Eu comecei a pastorear em 2009. Mas eu já ouvia sobre o chamado pastoral antes de 2003. Mas eu sabia que eu precisava estar pronto. Para quando chegasse lá, pudesse agir segundo aquilo que Deus estava falando. O fato de Deus falar, mas é arriscado, mas eu vou pela fé, tenha certeza que está agindo em fé e não em maturidade. E aí ele esperou, até ele ter a convicção plena, se estruturou e foi para a música, e hoje é um músico de sucesso. Ir antes do tempo não é fé, é imaturidade. Porque a fé vai nos levar no tempo certo. Mas está todo mundo falando. Mas e o que Deus está falando? E o que você está percebendo dentro de você? Mas eu confio em Deus, porque acontece, muitas vezes você pode tomar uma decisão, podemos tomar uma decisão de uma forma imatura, mas sabe que Deus vai lhe proteger. Talvez tenha maiores desafios por andar antes, mas quando a intenção é correta e o coração está correto. Meus filhos, muitas vezes, bom que não tem nenhum deles aqui, na melhor das intenções, entraram em dívidas. E disseram, olha, eu acabei gastando mais. E agora? Eu falei, papai te socorre. Vontade de dar-lhe um tabefe na orelha. Falei, corrigindo o que devia fazer diferente, mas socorri. Mas quem agiu errado? Foi ele. Quando você age certo, com a intenção certa, mesmo que não entenda completamente tudo, Deus vai socorrer. Agora, talvez passe por mais desafios, por não ter a maturidade certa para viver aquilo. Aleluia. Diga assim, Deus me socorre. Agora, vá no versículo 9 aí, Hebreus 11. Hebreus 11, 9. Hebreus 11, 9, na mesma versão, diz assim, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto e edificador. Aí quando você faz o paralelo, vai ler no livro de Gênesis, você vai ver os desafios que ele passou. Mas agora então já está, passei uma vez, venci, agora está fácil. Sempre vai ter desafios. Não tenha medo do novo. Não tenha medo. Tenha segurança nos princípios. Seja um empreendimento. Eu vou entrar no novo trabalho. Ariel, quando veio falar comigo, olha, pastor, eu estou trabalhando aqui numa empresa, assim, assado. Eu sabia por cima quanto é que ele estava ganhando, agora eu fui chamado para uma outra empresa, tem outro tipo de atividade, é lá longe e tal. Eu falei, mas onde é que está o seu coração? Onde está a sua fé? Ele disse, para ir. Então vá. Converse com a esposa. Ele foi aparentemente para ter prejuízos. Mas ele tomou uma decisão de fé. Ele já estava bem onde ele estava. Mas tomou uma decisão e hoje está melhor do que estava antes. Mas e se surgir um outro convite? Vai ser outro desafio. Mas sonda dentro. Gere uma estrutura de apoio. Porque só é muito mais difícil. Graças a Deus que Abraão tinha Sarai. Mas Abraão é o cabeça. Pois é, mas teve uma passagem que
Deus falou assim, quem está certo é Sara. Sobre a questão de Ismael. Porque o fato de estarmos sendo chamados não quer dizer que a gente não precise ter uma rede de apoio. Que a gente precisa ter convicções e pessoas que se pegam junto conosco na fé e até nos ajudam e nos corrigem quando a gente está desviando dela. Aleluia. Moisés estava ali fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, o sogro dele falou assim, você está louco? Vai morrer você e o povo. Ah, mas que Deus me chamou, quem é você? Eu sou seu sogro, pai da sua mulher. Mas o que você está fazendo é bom. Ora, estou trazendo para o vocabulário 2024. Ora, Abraão foi orar e falou assim, ele está certo. Moisés, ele está certo. Ele está querendo fazer a coisa certa, estava errando. Mas Deus enviou um suporte para ele que o corrigiu e o alinhou para que ele realmente fizesse a vontade do Senhor. Agora, a rede de apoio nunca vai tomar as decisões que nós precisamos tomar. Porque por mais que Deus tinha usado o sogro, deu instruções para Moisés, chegou numa hora ele ficou com raiva do povo e desobedeceu a Deus. Isso causou a ele a deixar de entrar na terra prometida. A rede de apoio está para nos apoiar, mas se a gente não escuta, ou a gente diz, não, eu não vou consultar ninguém, eu vou fazer da minha cabeça, faça da cabeça de Deus. É sempre o melhor. Façamos. Agora, tá bom, todo risco tem um retorno. E o retorno é proporcional. Maior o risco, maior o retorno. Inclusive para as seguradoras. Quanto maior o risco que você põe na mão da seguradora, mais eles cobram. Como é que eu minimizo? Como é que eu preparo para que aquele risco eu consiga tornar ele tolerável para mim? Porque pode ser que para... Estava tendo agora o Mr. Olímpia, eu quase fui participar. Como levantador de água. Para ajudar o povo. Talvez para o Arnold Schwarzenegger levantar uma coisa poderosa, para ele seja fácil. Mas para alguém que não tem a mesma estrutura, assim, não, vou me machucar. Então eu preciso gerar uma estrutura em mim, para que eu possa alcançar coisas grandes. E essa estrutura é na palavra, é pela fé, é no nosso espírito, que tem que tratar a nossa alma. O maior receio e impedimento das pessoas avançarem para lugares melhores é a alma. Que precisa ser dominada, conduzida pelo Espírito. Mas o Espírito ele é fortalecido pela palavra, o que envolve também a alma, porque a alma tem que se sujeitar e dizer assim, eu preciso da palavra. Aleluia. Como é que eu minimizo meus riscos na vida profissional, pessoal, ministerial, familiar? Não vai além do que a Bíblia fala. A Bíblia fala para eu, com minha esposa, eu ser cuidadoso, carinhoso, tratá-la bem. Mas não é bem assim. Toda vez que alguém diz que não é bem assim, eu já sei que está errado. Porque se não é bem assim, é linha com a palavra, não é bem assim como diz a Bíblia, está errado. Está errado quem? Quem está dizendo que não tem nada a ver. Ou que não é bem assim, porque é exatamente como a Bíblia diz. A gente não pode ir além do que as Escrituras dizem. Mas eu vou ficar limitado pela Bíblia? Inocente. A Bíblia quer o seu melhor, o Deus, através da palavra, quer nos levar para o dia perfeito. Aleluia. Ele quer nos abençoar ainda mais. Já nos abençoou com toda a sorte de bens, mas Ele quer que a gente experimente e viva aqui na terra o melhor. Aleluia. Outra coisa, não ensina ninguém o que não é bíblico, ou que não é baseado em princípios. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar de office boy, 1900 antigamente, 77 para ser mais preciso, muitos aqui não eram nem nascidos. Meus amigos assim, vai lá e dá um golpe na empresa. Eu tinha que ir no correio levar. Na época não tinha Serasa, SPC,
esses institutos. Como é que a empresa sabia se a pessoa era de bom crédito ou não? Mandava uma carta. A pessoa chegava no depósito de alumínio que eu trabalhava, assim, eu quero comprar um carregamento de alumínio. Só um minutinho, nós vamos avaliar o seu cadastro. Mandava diga de quem você já comprou. A empresa mandava uma carta para os 3 fornecedores, aguardava a carta retornar, assim, ele comprou e pagou? Só que eram milhares de cartas. Meus amigos assim, joga no rio, pega o dinheiro, que ninguém vai nem saber. Porque muitos não devolviam a carta. Esse foi o ensinamento que eu recebi. Eu não tinha estudado no Rema, não tinha nascido de novo, mas isso é errado. A gente não pode ensinar ninguém fora da palavra. A agir, nem sentir. Ah, mas eu não sinto de perdoar. Mas não sinta, faça. Obedeça. Nosso ensinamento tem que ser baseado em princípios de Deus e princípios da correção de tudo. Não, vai lá, não precisa de nota fiscal não. Eu entrei no entrave outro dia com um restaurante, fui lá muitas vezes, não me deram nota. Até que eu falei com o dono, falei, eu vou denunciar vocês, viu? Se não me der nota, eu vou denunciar. Como assim? Então, vocês estão ilegais. Ah, mas é que o sistema não está funcionando. Falei, 1 ano? Fecha. Você não é capaz de emitir uma nota fiscal, um cupom fiscal. Rapidinho o cupom apareceu. Aí fui lá de novo. Não está conseguindo emitir cupom fiscal. Eu falei, é lei, eu quero. Aí fizeram. Então eu só posso ensinar e cobrar aquilo que é correto. Porque é uma garantia, é isso que minimiza o meu risco na vida. Eu, quando lojista, toda hora me ofereciam para comprar com meia nota. Eu falei, não, quero a nota inteira do produto inteiro. Aleluia. Uma outra coisa que minimiza o nosso risco de fracasso. Porque todo mundo assim, olha, você vai ser promovido, vai morar em Dubai, um apartamento lá naquele edifício na beira da praia. Ah, não, Dubai não. Ah, então vai para a cidade que você achar melhor no mundo. Vai para lá, tudo pago, garantido, você nunca vai precisar de nada. Ah, claro que eu quero. Mas eu preciso ter atitudes para melhorar o que eu já tenho hoje, para chegar no melhor possível. Agora, tem uma área que a gente não pode arriscar. A gente precisa ter bem convicto. Não arriscar nada que atrapalhe a nossa salvação. Você vai para Dubai, a única coisa que você tem que fazer aqui uma meia boca comigo aqui. Não, mas ninguém vai nem ver. Ninguém vai nem saber. Só aquele que sabe de tudo. Nenhuma atitude, nenhum sentimento, nenhuma fala, nenhum pensamento. A Bíblia diz que aquilo que é coisa boa, agradável e perfeita, seja isso que ocupa o nosso pensamento. E o que está no nosso pensamento é o que vai sair pela nossa boca. Ah, eu não vou falar, só vou agir, só vou sentir. Ah, eu não falo nada, mas está sentindo, está podre por dentro. A gente não pode fazer nada que impeça. Nós recebemos a coroa. A Bíblia diz que aqueles que completarem, correrem a sua carreira, receberão. Ah, mas já estou com o passaporte aqui, assinado, carimbado para entrar no céu, quando eu entreguei minha vida ao Senhor. Então, mas você precisa estar na mesma condição para receber quando chegar lá. Como assim? Pois é, se blasfemar contra o Espírito Santo, pode perder a salvação. Se viver uma vida, voltar à vida do pecado continuamente. Então eu não posso assumir, não, eu quero um grande retorno, então eu vou assumir o risco de, assim, fazer uma coisa, ter um sentimento, uma atitude que pode ganhar a posição e perder a salvação. E Deus quer a posição e a salvação. Mas eu não posso negociar, eu não posso desleixar, deixar de cuidar. Amém? Que mais? Fé, esperança e amor. Porque fazer tudo sem amor não vale a pena.
Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor. 1 Coríntios 13, né, pastor? Está só sabendo se estava estudando. Agora que está dando aula no Rema. Quem está dando aula com o professor aqui no Rema? Professor Zé Carlos. 2 alunos só. Está bem, isso não está? Eu estava assisti, viu? Aleluia. Aleluia. Eu tenho que ter fé que aquele que deu a promessa, aquele que me chamou, que está me guardando, ainda que eu erre, vai me proteger e vai me reconduzir, me dar a chance de me reconduzir para o caminho certo. Amém. Abraão errou, mas Deus deu a ele a chance de voltar para o caminho certo, e ele continuou agindo. Foi colocado depois diante de um grande desafio de entregar o seu melhor, que era o seu filho, aquilo que foi uma promessa que demorou 25 anos para se cumprir. E Deus dizia, bom, agora que você recebeu, me dê. Ele falou assim, como é? Agora que eu cheguei aqui. Conversa, Senhor. Não foi essa a resposta de Abraão. Ele disse assim, sim, Senhor. Ficou mais fácil no sentimento dele? Não. Jesus, Filho de Deus, cheio do Espírito, nunca pecou, convivendo uma vida com Deus na plenitude. Ao vir na terra, diante de uma situação de ir para a cruz para salvar a humanidade, disse, Senhor, se possível, me tira dessa, me livra desse cálice, afasta de mim. Por quê? Mas ele é Deus, não tinha sentimento. Claro que tem, mesmo sendo de Deus, tendo cheio do Espírito, a gente tem sentimento. Não, Abraão estava todo feliz. Vou matar meu filho. Não, mas ele estava confiante, cheio de amor e de fé, sabendo que algo vai acontecer, um milagre vai acontecer na minha vida. Porque Deus não vai me pedir algo que Ele me deu para o meu melhor. Saiba disso. Mesmo que pareça. Ele teve que lidar com o sentimento dele. Parece que eu vou perder, mas eu tenho tanta confiança em Deus que eu sei que vai melhorar. Porque se a gente não tiver a confiança que mesmo que pareça que vai perder, vai melhorar, a gente não faz. Aleluia. E o amor. Não vale a pena não andar em amor. Quero chamar um grupo de música. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diariamente somos apresentados em situações. Diariamente. Temos que agir em fé e em amor, confiando que aquele que nos chamou desde o ventre de nossos pais é poderoso para nos guardar, para nos proteger. Temos que ter certeza que não vamos fazer nada que vai impedir o nosso caminho para a salvação em plena. Para que quando chegamos diante dele assim, servo bom e fiel. Aleluia. Note que o Senhor disse no livro de Lucas, que ele estava, quando ele estava partindo ali, ceando com os discípulos, ele diz, olha, eu vou preparar a morada. E eu venho buscar vocês. Agora, note que ele diz assim, servo bom e fiel. Um filho amado é um filho que serve. Eu sei que na geração atual tem muito filho folgado por aí, culpa dos pais, que o filho não liga nem a cueca que solta no chão do quarto. Ou deixa a toalha em cima da cama molhada. Mas um filho, segundo o padrão de Deus, aquele filho bom, obediente, que serve, que faz o seu melhor. Mas agora que eu sou adulto, não, continua sendo filho. Continua sendo servo. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Lembra quando Jesus chamou os discípulos assim, deixa tudo, venha. Que insegurança. Como é? Esse filho de carpinteiro aí, Pedro era pescador com seus irmãos. Tem uma indústria de pesca em alto mar. Vou deixar tudo. Mas ele confiou no amor de Deus. Ele se libertou daquela prisão
que talvez estava, não, é isso aqui, isso aqui mesmo, minha vidinha está bom assim. Quer dizer que Deus tem uma vida melhor para você. Deus tem planos de paz e não de mal. Eu estou com minha mãe internada, hoje chegou um diagnóstico lá, terrível, mas eu passei a noite de antes de ontem para ontem lá com ela no hospital, e minhas irmãs dizendo, ela não dorme, fica delirando a noite toda, comigo ela dormiu que nem um anjinho. Assim, o que você fez? Li a palavra, ministrei a palavra para ela, orei e adoramos. Botava louvor, ela dormiu que nem uma criança. Aí hoje pela manhã, minha irmã relatou que realmente ela deu um pouco de trabalho, assim, eu acho que o Francisco precisa voltar para cá. Na verdade, o que ela está dizendo, eu preciso que aquilo que fez minha mãe ficar bem, precisa voltar para cá. Mas não pode ser terceirizado. Eu vou chamar alguém para resolver essa situação. E quando a pessoa for embora? Nós temos que estar aptos a sermos aqueles que vamos atrair a glória de Deus, para que o poder de Deus se manifeste, porque Ele diz que os planos que Ele tem para nós são de paz e não de mal. Ele diz que tem planos maiores para nós. Mas eu tenho medo. Meu neto dizia assim, medo não é de Deus, né, vovó? Com 3, 4 anos. Porque ensinamos ele, medo não vem de Deus. Porque o verdadeiro amor, note que o amor está intrínseco com o melhor de Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Fé, esperança e amor. E aí o medo deixa de existir? Não, você vence, você avança. Vamos adorar o Senhor, eu quero orar depois. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você me desvenda com a melodia, você me cerca com uma canção de libertação dos meus inimigos. Então meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, eu estava aqui em oração, o Senhor me apontou a Ana, noiva de Bruno. Certamente, ela vai estar de frente do desconhecido. Ele também. Mas para ela o risco é maior. Ela fica sentadinha lá no fundo, que acho que eu não vou vê-la, mas já vi, desde a hora que eu cheguei. Ao se casar, ela vai deixar a segurança que ela tinha na igreja dela. E vai vir para uma nova igreja, um novo ambiente. Pessoas estranhas que correm, gritam, dão risada. Povo estranho. Por que é estranho? Porque é novo. Eu, quando cheguei nesse meu ministério, achava o povo não estranho, achava doido. O pessoal ria, eu falei, gente, isso não é Deus não, ri na igreja, que desrespeito. Eu fui educado na igreja católica, minha mãe foi minha professora de catecismo. Reverência. Não tinha o poder e agir de Deus, mas tinha que ter reverência. Cheguei nesse ministério, coisa doida, povo doido. Mas como ela tem uma confiança em Deus, está tomando as ações e os passos.
Tenho conversado com o Bruno sobre os próximos passos. Faça com segurança. Façam com segurança. Porque o retorno, Happy Day. Happy Day, como é bom tomar decisões que a gente tenha segurança em Deus. Qual é a garantia absoluta que vai dar certo? Só em Deus um casamento pode dar certo. Viemos no carro conversando sobre o meu casamento com Tereza. Toda a minha família e meus amigos assim, você é doido casar com mulher com 3 filhos? Não vai dar certo. Deu tudo certo. Tinha medo de dar errado? Tinha, mas tinha desejo que desse certo. Happy Day. A minha expectativa do resultado positivo foi muito maior. E eu nem tinha o Senhor. Mas eu tinha esperança e expectativa que ia dar certo. E deu certo. Mas podia não ter dado, mas deu. Eu só usufruí do melhor porque eu arrisquei. É claro que loguinho me acertei com a palavra. Porque senão poderia, mesmo tomando a decisão correta inicialmente, poderia ter fracassado no caminho. Porque Tereza e você combinam em tudo. Nada. Mas no Senhor, durante o caminho, nós fomos aos fundamentos da palavra, daquilo que podia nos ajudar a fazer dar certo. Eu, quando deixei 30 anos de profissão para o chamado ministerial, meus amigos disseram, você é doido? Você vai viver do quê? Eu falei, Deus me preparou, me avisou 5 anos antes. Tive chance, fui convidado para trabalhar por uma headhunter em Portugal, para ir trabalhar em Angola, para ganhar em dólar uma fortuna. Mas eu respondi para o headhunter, caçador de executivos, eu estou num projeto que Deus tratou comigo, eu não vou abrir mão dele. Eu tinha certeza em Deus, pela convicção. Agora, eu tive que me alinhar com a palavra para aquilo que ele disse fosse cumprido. Foi o que Abraão teve que fazer. Ele teve que ouvir Deus, tomar uma decisão em fé. Ele teve que realinhar a palavra que Deus tinha dito para ele poder ter sucesso. Mesmo que você começou, andou por caminhos tortuosos, se alinhe com a palavra. Se alinhe com os princípios de Deus. E você vai viver o melhor dessa terra. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque antes de eu nascer, o Senhor já tinha os seus planos traçados. E tudo o que eu preciso fazer hoje, que nós precisamos fazer hoje, é alinhar a nossa vida, a direção, o comando, o controle na Tua direção. E eu creio, Pai, em experimentarmos, e como Tereza disse, ouvimos os grandes testemunhos do que o Senhor está fazendo. Pai, eu te agradeço porque os melhores dias da nossa vida ainda estão por vir. Obrigado, Pai, porque não é tempo, não é a idade que vai me impedir, nem nada nesse mundo. Porque eu vou avançar em fé, em amor e em esperança. E vamos viver o melhor do Senhor. Pai, nós não temos insegurança, mas temos segurança no Senhor. Aleluia, eu te agradeço, te rendo graças, no nome de Jesus. Agora, antes de passar a palavra para a Tereza, eu quando estava orando, quando eu estava aqui na adoração, o Senhor me deu uma imagem, e parte dessa imagem eu sei que ela pode estar acrescentada por aquilo que minha mãe estava passando. Ela disse, eu estou caindo, deitado na cama. Uma sensação de estar caindo. Eu particularmente não gosto de fazer nada que não tenha motor.
Eu vou voar, pular de paraquedas. Para mim, esquece essa história. Parapente, esquece. Asa delta, esquece esse negócio. Mas eu tive uma sensação, e o Senhor me lembrou quando eu estava aqui, adorando ao Senhor. Quando eu fiz um mergulho em Cancún, minha certificação para mergulhador. Eu sabia de riscos que estavam envolvidos. Eu estava treinado para aquela condição. Mas quando eu estava com aquele colete inflável, cilindro de oxigênio já nas costas, eu saí do barco, eu pulei, eu estava a 18 metros mais ou menos do fundo do mar, uma água cristalina, transparente. Eu pulei, a gente se afunda um pouquinho, depois sobe por causa do colete, e eu peguei a máscara e coloquei na água. Eu tomei um susto, porque eu vi o meu pé e vi o chão a 18 metros. Falei, vou cair. Sabe nada, inocente. Eu estava com colete. Eu estava protegido. Mas a sensação de cair foi muito ruim. Mas a proteção logo me ativou. Você está protegido. Siga o protocolo. Siga as instruções e você vai estar seguro. Eu quero orar por você que tem essa sensação. Eu estou caindo. Parece que não tem chão. Parece que eu pulei do paraquedas, pulei do avião, e agora? Eu quero orar por você. Porque não foi à toa que o Senhor me lembrou disso aqui. Eu parece que eu pulei, estou caindo e não vejo o fundo. Uma insegurança e um medo do desconhecido. Assim, eu estou com medo. E quem tratou comigo não foi o colete naquela hora. Quem tratou comigo foi o Espírito do Senhor, que disse, você fez o que era certo. Você se protegeu e eu estou aqui contigo. Foi uma das experiências espirituais mais marcantes da minha vida. Eu lembro até hoje. Isso foi em 2005, 2006, aliás. Eu estive lá 3 vezes, desculpa aí. Eu lembro uma experiência espiritual. Claro que ela tinha a ver com o físico, com o ambiente. Mas eu, enquanto mergulhava ali, eu falei assim, sou eu e Deus, e Ele me protege. A minha proteção maior estava no Senhor do que todo o treinamento e o equipamento que eu estava. E o Senhor quer te dar essa segurança, que maior do que o equipamento, melhor do que a situação, melhor do que o trabalho, melhor do que a estrutura que você tem, Ele é a sua segurança. Eu quero orar por você. Você pode levantar sua mão se você está tendo esse sentimento. Amém. Posso orar com vocês aqui na frente? Se vocês puderem vir aqui. Porque é uma sensação horrível, mas quando chegou a segurança de Deus na minha vida, o medo passou e eu pude aproveitar. Oh, mergulho abençoado, maravilhoso. O Senhor está aqui e vai te dar a segurança que só Ele pode dar. Uma segurança que homem nenhum vai dar. Naquela hora eu não olhei para o instrutor de mergulho que estava perto de mim. Eu só sabia o seguinte: Senhor, você está comigo. Não vai me deixar cair. Não vai me deixar afundar. Não vai me deixar morrer afogado. O Senhor nos dá o ar que respiramos. Mas se eu abrir a boca parece que eu vou engolir água, eu vou morrer afogado. Mas o Senhor soprou em nós do seu Espírito. O ar que respiramos vem dele, tudo vem dele. A sua segurança está nele. De Deus, eu não sou mais escravo do medo.
Antes de eu nascer, você me escolheu. O teu amor me chamou. Eu nasci de novo na tua família. Vida flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, você me escolheu. O teu amor me chamou. Eu nasci de novo na tua família. Tua vida flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Estou cercado pelos braços do Pai. Estou cercado
Pai, eu oro pelos nossos adolescentes. Obrigado por essa multidão que se achega a Ti. E em Ti tem paz. Obrigado, Senhor, pelas crianças do departamento infantil, guardadas, protegidas. Elas não vão cair, porque estão sendo sustentadas pelo Senhor. Obrigado pelos teens, Pai, que estão numa fase de definições. Portanto, uma fase de inseguranças naturais. E serão ainda mais. Eu oro por paz, segurança no Senhor, proteção do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar impondo as mãos. Vocês podem continuar adorando. Estou cercado pelos braços do Pai. Estou cercado por canções de liberdade. Hoje eu sou livre da escravidão. Somos filhos e filhas, então cantemos, sou livre. Oh, oh, você abriu o mar e eu passei por eles. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou o Filho de Deus. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou o Filho de Deus. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou